Irmãos, agradeço o grupo de louvor, amém? E eu vou continuar um pouquinho mais aqui com vocês, amém? Aleluia. Só que eu quero chamar a minha esposa, que hoje ela vai compartilhar de um tempo comigo aqui em cima, amém? Aleluia. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, de nós estarmos aqui. Eu quero agradecer a vida do pastor Paulo, a vida da Sazinha, por ter essa confiança. E nós somos gratos pela vida deles, amém? Nós vamos compartilhar um pouco com vocês aqui do tema que o pastor deu para nós, como família. E vou falar algumas experiências do que eu vivo, do que a gente vivemos dentro do nosso lar, amém? O tema que o pastor deu para a gente é criando os filhos para Deus e preparando para a vida, amém? Então, vou falar algumas experiências que nós temos, amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por esse dia, Pai, que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui compartilhar daquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer, que Teu Espírito, Pai, que habita dentro de nós, venha fluir. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e que a palavra, Pai, nos transforma, nos guia, nos leva em lugares altos, Pai. Por isso nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, amados, como foi dito aqui já, nós somos gratos pela vida do pastor, por confiar essa responsabilidade sobre as nossas vidas. Sabemos que o pastor e a Salete tá desfrutando de um tempo de descanso. Sabemos que isso é necessário também para as nossas vidas, amém? E agradecemos a vida deles pela sua oportunidade. Então, como já foi falado, todos sabem, o mês de maio é um mês que é tratado o assunto sobre família, E sobre o assunto família a gente pode tratar de diversos assuntos, É bem amplo. E que nos foi trazido como responsabilidade foi falar sobre os filhos. Eu e minha esposa, nós somos casados há 21 anos, 21 anos. Então nós temos uma certa bagagem já aí. Nós temos 3 filhos, A Letícia, o Guilherme e o Henrique. E durante esses 21 anos, o Senhor pôde nos dar sabedoria para poder criar os nossos filhos. Sabemos que talvez nós não sejamos o referencial, mas espero que vocês estejam com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco nessa manhã. Então, não é sobre as nossas vidas, é sobre aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Então, que vocês possam entender o seguinte, que esse mês é um mês importante, não que os demais temas, os demais assuntos, os demais cultos, os demais meses não sejam importantes. Mas o que vocês precisam entender, que nós vivemos um tempo onde nós estamos sendo bombardeados constantemente. A família tem sido bombardeada o tempo todo e vocês precisam entender isso aí de uma forma clara. Não quero entrar no assunto, longe disso, mas eu, particularmente, assim como muitas outras pessoas, eu de uns 5 anos para cá, eu comecei a participar um pouco, me inteirar um pouco mais sobre política. Não quero entrar em política, não vou falar em política, só para que vocês entendam. Mas quando a gente começa a participar, a gente começa a ver o tanto de pessoas, o tanto de grupos, o tanto de entidades que se levantam para tentar desconstruir aquilo que Deus construiu. Então nós sabemos que a família é algo que foi instituído por Deus e não há dúvida em nossos corações. E o que o diabo faz todo o tempo é tentar desconstruir aquilo que Deus construiu. E nós temos que entender de uma vez por todas, porque se a gente não se posicionarmos, as pessoas vão tentar destruir de uma maneira assim muito rápida. Então assim,
são grupos políticos, são grupos de feministas que tentam colocar que família é uma instituição falida, que não existe a necessidade de uma figura de um homem dentro de um lar. Simplesmente pode ser homem com homem, mulher com mulher. E aí nós repreendemos isso, não está na Bíblia isso. Então nós temos que entender que esse é um tema muito importante para as nossas vidas. Então nós temos que estar alicerçados a todo momento quanto a isso. Então esse mês de maio é justamente sobre isso, sobre família, para que a gente possa aprender um pouco mais. E hoje em especial sobre filhos, como educar os nossos filhos. Amém? Mas antes de falar de filhos, eu queria entrar num tema, num versículo bem rápido, para que a gente possa falar. Eu queria ler com vocês lá em Josué 24:15. Então vamos lá, em Josué 24:15 diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, e cuja terra habitais, eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Então, antes de nós entrarmos propriamente dito em filhos, eu preciso passar nesse ponto. Aqui nós vemos uma passagem de Josué. Então, só para a gente contextualizar um pouco, então Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Então, aqui fala de um tema que muitas vezes, eu já falei isso por várias vezes, eu creio que vocês já declararam isso sobre a sua vida, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, aqui nós vemos um exemplo, vamos colocar assim, de autoridade. A Bíblia, ela nos fala muito amplamente sobre a família de Josué. Então eu até tentei pesquisar, mas a gente não ouve falar nem do nome da esposa de Josué. Então assim, mas esse versículo ele nos traz algumas experiências para nós, alguns ensinamentos para nós. Então é assim, lendo essa passagem, então Josué, ele chamava a atenção daquele povo, para tudo aquilo que eles passaram no deserto, por tudo aquilo que eles viveram, os pais deles vivendo a idolatria do passado, sendo subjugados por aquele povo, e ele chamava a atenção justamente, de fato, vocês querem viver esses deuses do passado, ou vocês querem realmente servir a Deus? Então ele chama a gente a uma responsabilidade. Então, dentro desse contexto, a gente pode entender que ele chamando a responsabilidade sobre si, nós cremos que ele falava assim: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então existe uma unidade de família aqui. Então nós, como família, nós podemos nos unir num propósito de servir ao Senhor. Amém? Então nós, como família, nos unimos no propósito de servir ao Senhor. Então a gente precisa ter isso em nós, que não existe um individualismo. A gente pode ter uma vida familiar dedicada ao Senhor. E ainda dentro desse versículo, quando ele fala assim: eu e minha casa serviremos, a gente vê uma autoridade dele como um papel de homem. Eu e minha casa serviremos. Não que isso fosse um autoritarismo da parte dele, nós vamos servir. Não, mas ele entendia que a melhor coisa a se fazer era servir ao Senhor. Então nós já vemos daqui o papel do homem como líder da sua casa. Amém? Então a gente já começa, eu sei que já foi falado aqui em outros cultos, e talvez o que a gente vai falar aqui já se falou lá atrás, mas não tem problema nenhum, porque segurança para as nossas vidas ouvir as mesmas coisas. Amém? Então eu não sei o que a minha esposa preparou, e talvez o que eu estou falando ela possa falar lá na frente, mas assim, eu não perguntei para ela o que ela ia falar, porque era justamente para deixar que o Espírito Santo falasse aos nossos corações. E quando a gente tem a incumbência de falar da palavra, a gente sente um temor em nossos corações. E eu falava com ela esses dias lá no Remo, eu falei assim: tem coisas que vêm ao meu coração e eu fico pensando, será que é de mim isso?
E muitas das vezes aquilo que eu senti no meu coração se confirmava nas aulas lá no Rema. Eu falei assim, então eu sei que não é de mim, é que o Senhor quer que eu fale realmente. Então aqui nós vemos um papel de liderança. Então ele se posicionando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem para onde a gente ir. Então é esse o papel que nós temos que ter como homens, se posicionar realmente como líderes do nosso lar. Porque assim, amados, eu sei que vocês sabem, mas eu sou do meio militar. E o meio militar, ele é muito rígido. Há quem não goste, há quem goste, mas assim, eu aprendi muitas coisas durante esses quase 30 anos que eu estou servindo. E o que acontece? Nós somos treinados, vamos colocar assim, treinado a não se abalar com muitas coisas, entendeu? A passar sede, a passar fome, a passar frio. Esse é o princípio do militarismo, né? Preparar você para que não se abale com algumas coisas, né? Então assim, o que nós costumamos dizer no nosso meio? Que não existe vácuo no comando. O que isso quer dizer? Se eu sou responsável por alguma coisa, por fazer alguma coisa, se eu não fizer, alguém vai fazer no meu lugar. E talvez se alguém fizer no meu lugar, não vai sair do jeito que eu quero. O que eu quero dizer com isso? Vocês como pais e mães, né, já adiantando um pouquinho o nosso estudo lá na frente. Vocês como pais e mães, vocês não podem deixar que outra pessoa assuma esse lugar na vida de vocês. Por mais que a gente venha aqui trazer palavras, instruções acerca da palavra do Senhor, vocês são os pais dos seus filhos, né? Então vocês que devem educar os seus filhos, porque se vocês se omitirem nesse sentido, alguém vai querer tomar esse lugar. Nós temos visto hoje nas escolas, eles tentando influenciar nossos jovens de alguma forma, tentando colocar coisas que estão contra a palavra do Senhor. Então, quando a gente fala que não existe vácuo no comando, é justamente isso. Se vocês não fizerem o papel de vocês de pai e mãe, alguém vai fazer isso no lugar de vocês. E o diabo está se levantando para isso, para colocar pessoas para tentar influenciar. E agora pensa, quando a palavra diz, eu e o Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor, de fato nós temos vivido isso na nossa casa? Será que nós temos vivido isso? Eu constantemente às vezes me pergunto se eu não tenho falhado nesse sentido, se em algum momento eu não tenho falhado, porque eu falo isso por ver pessoas tão próximas da gente falhando nesse sentido, sabe? Na primeira batalha que teve, talvez eles se sentiram derrotados e deixou que o diabo dominasse a sua família de uma forma assim terrível, largou de mão, deixou para lá. E quantas vezes a gente inconscientemente tem feito isso, sabe? A gente dá coisa para os nossos filhos para nos auto-enganar, achando que está educando e não está. Estamos negligenciando a educação dos nossos filhos. Estamos tentando comprá-los, ou seja, dando alguma coisa para eles, para que eles não percebam a nossa, desculpa a palavra, a nossa incompetência em administrar os nossos filhos, em guiar os nossos filhos. Desculpe se de repente eu uso uma palavra um pouco mais dura, mas essa é a verdade. Quando se trata dos nossos filhos, nós temos que ser verdadeiramente leões. A gente não pode agir como os fracotes. A gente tem que lutar pelos nossos filhos. A gente tem que lutar com unhas e dentes para que eles sejam protegidos. Quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden, depois que ele formou tudo, antes mesmo dele criar a mulher, ele já deu a incumbência para o próprio homem para proteger aquele lugar, guardar aquele lugar, guardar o jardim. Mas guardar do quê? Lá não era tudo bênção? Lá não era tudo maravilha? Não tinha entrado o pecado no mundo ainda, mas Deus já tinha falado com o homem que era para ele guardar o jardim. Isso já é um pré-sinal sobre as nossas vidas, que nós como homens, nós temos que ser o protetor do nosso lar. Nós temos que guardar a nossa família. Nós temos que protegê-los de tudo e contra todos. Então se posicione,
Nós não estamos falando aqui somente da figura masculina, mas nós sabemos que hoje nós temos famílias que tem mulheres à frente, e ela faz o papel do marido também em casa, do pai, né? Então, da mesma forma, então não deixe que as pessoas venham interferir na educação dos seus filhos. Amém? Aleluia. Então nós entendemos também que dentro da família não existe um espaço para individualismo. Então a família ela tem que entender que existe uma coesão dentro da família. Então nós temos que entender que eu não faço as coisas só para mim, ou a minha esposa faz as coisas só para ela. Então existe uma união. Então aqui nós até cantamos, né? Nós somos um corpo em Cristo. E na nossa família nós somos um corpo em Cristo também. Então não podemos agir de uma forma individualista. Então nós ensinamos em todo o tempo lá que as coisas, as tarefas, elas devem ser divididas no cotidiano do nosso lar. Para vocês terem uma ideia, um exemplo bem rápido. Um tempo atrás eu estava fazendo uma obra na minha casa e quebramos umas paredes, tiramos uns telhados lá. E isso é um serviço pesado, né? Entulho e tudo mais. E em dado momento eu estava trabalhando e os meus filhos vieram me ajudar. E a minha filha também se predispôs a entrar no negócio. A gente poderia falar assim, não, mas ela é mulher. Eu falei assim, não tem problema. Dentro do limite dela, ela foi nos ajudar. E isso é bom que aconteça, né? A gente não pode falar assim, não, mas isso aqui é um trabalho de homem, isso aqui é um trabalho de mulher. Não é isso. Nós entendemos todas as situações, mas isso demonstra um princípio de união em família. Então ela sabe que se eu estava fazendo aquilo ali, não era só por mim, era para toda a família. E ela se predispôs a fazer também, a nos ajudar. E entenda, irmãos, talvez a gente possa falar um pouco mais lá na frente. Existe um limiar entre a gente tratar os nossos filhos no sentido de autoproteção e deixar de cuidar. Todo o extremo é ruim. Imagine e pense vocês se nós tivermos uma balança aqui, aquela balança da justiça, sabe? Dois pratos. Se eu colocar muita proteção, vai ficar desbalanceado. Se eu deixar as coisas correr muito frouxas, ela vai ficar desbalanceada. Então nós temos que entender o seguinte, que nós temos que ter um balanço em tudo. Eu não posso ter um cuidado para mais, mas eu também não posso deixar de ter o cuidado com eles. Eu tenho que ter um equilíbrio em tudo isso que eu faço. Sabe por quê? Porque se eu tiver muito zelo, muito cuidado, será aquela criança que no futuro não saberá de nada, não sabe fazer nada, sabe? Não sabe esquentar uma água, não sabe fazer nada na vida. Em contrapartida, se eu deixar de mão, vai acontecer aquilo que nós estávamos falando. As pessoas vão querer cuidar dos nossos filhos, porque nós estaremos sendo omissos na educação dos nossos filhos. Amém? Então a gente precisa entender até esses pontos. E a gente precisa entender, dentro dessa passagem de Josué 24, que tudo isso que a gente tem falado sobre família é um posicionamento. E como a sociedade está com esse conceito deturpado, muitas das vezes a gente vai bater de frente. E não tem problema nenhum a gente bater de frente, porque nós cremos naquilo que nós professamos do casal, né, de uma família conservadora. Então, muitas das vezes nós vemos pessoas que se levantam contra, mas quando as coisas apertam, são essas mesmas pessoas que olham para você e falam assim, eu tenho vocês como referencial de casal, eu tenho vocês como referencial de criação de filhos. E eu não falo isso para me engrandecer, sabe? Porque nós, em momento algum, a gente exalta filho, a gente se elogia, sim, dentro da nossa família, mas a gente não faz nada para exaltar ninguém. Eu jamais vou vir aqui no púlpito e ficar exaltando os meus filhos, não faço isso. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, essas pessoas que ao mesmo tempo que estão criticando, que falam, se posicionam contra, quando vem algum vento contrário,
que vê que começa a doer e começa a se voltar a Cristo, né, porque está passando por dificuldades, são essas mesmas pessoas que olham para você e falam assim: vocês não podem orar por nós, estamos passando por dificuldade, estamos passando por lutas, passando por problema. Mas assim, elas não querem se voltar a Cristo quando está tudo bem. Quando está tudo bem, elas só querem desfrutar daquilo que, sabe, deixa a vida me levar. E não é assim que nós cremos. Nós cremos que nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. Amém? Então, assim, nós vamos entrar um pouco mais sobre os filhos, mas eu precisava falar com vocês sobre família. Então, família, ela acontece, a criação dos filhos acontece bem antes. Eu lembro quando eu era jovem e eu já... inconscientemente eu já declarava sobre a minha vida a construção de uma família. Então o meu sonho, antes de casar, eu falava: o meu sonho é ter filho. Então assim, antes mesmo de eu casar, eu já declarava sobre a minha vida. Por que eu falo inconscientemente? Porque eu não tinha o conhecimento da palavra que eu tenho hoje. Hoje nós aprendemos que nós devemos declarar. Então nós tomamos posse daquilo que nós declaramos de fato. E antes eu não tinha conhecimento dessa palavra, mas lá atrás eu já declarava que eu queria ter filhos. E hoje eu tenho uma família abençoada em nome de Jesus. Então assim, hoje eu desfruto daquilo que eu já declarava lá atrás. Amém? Vou deixar minha esposa falar um pouco, senão ela vai ficar... Pode falar, pode continuar. Amém. Irmãos, eu separei algumas coisas aqui, né? O Eduardo já falou a base, né? Do que é uma família, de uma construção de uma família. E eu coloquei aqui a responsabilidade dos pais amar os seus filhos. Porque o amor, ele faz todas as coisas. Na correção, o amor, todas as coisas. E eu escrevi algumas coisas e vou compartilhar com vocês aqui. A primeira responsabilidade dos pais é amar seus filhos. Os pais precisam demonstrar amor pelos seus filhos com atitudes corretas, não apenas com palavras, pois o amor é um comportamento e não é um sentimento. Quando os filhos são amados, eles facilmente aprenderão a amar e aceitar os outros com mais facilidade. Quando nós ensinamos amor dentro de casa, quando nós amamos os nossos filhos, eles vão saber amar o próximo. Quando eles não têm amor dentro de casa, ele não vai amar o próximo. Então, o amor é dentro de casa, como pai, como mãe. 1 João diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Então, esse versículo aqui já está falando tudo, irmãos. A correção é com amor, tudo é com amor. Eu vejo pessoas aí fora que não têm amor pelo próximo. Por que ele não tem? Porque ele não teve amor dentro de casa. Ele não teve amor de mãe, ele não teve amor de pai. Como que eu posso passar aquilo para os outros se eu não tive? Eu só passo aquilo que eu tenho. Amém? Então a gente temos que dar amor, corrigir com amor, explicar para os nossos filhos, amar o próximo, né? Lá em casa, a gente já tem 21 anos de casado. Eu tenho muita experiência, muitas coisas a gente já passamos. Mas assim, eu sempre ensino para os meus filhos, independente do que eles passarem, do que acontecer, ame o seu próximo. Porque o amor suporta tudo, o amor faz tudo, né? Lá em casa eles têm uma regra, eu trabalho e cada um tem sua tarefa. A Letícia fica o dia inteiro na faculdade, o Guilherme vai para a escola de manhã e o Henrique está à tarde. Então cada um tem sua tarefa, irmãos, porque um ajuda o outro. O Henrique, ele fica lá em casa de manhã, ele tem que deixar as coisas organizadas. A Letícia, ela não consegue fazer muita coisa porque ela fica o dia inteiro na faculdade. Mas ela precisa deixar o quarto dela organizado. Isso é uma ajuda. E o Guilherme, ele vem à tarde e ele faz algumas coisas. Mas ele cozinha, o Henrique faz café, a Letícia sabe cozinhar, o Guilherme passa roupa. O Henrique está aprendendo agora. Então, eles me ajudam. Sabe por quê? Eles vão casarem. Eles vão ter uma família. E eles precisam ajudar a família dele, precisa ajudar a esposa deles. Não pode assim, quando fala sobre missão,
Às vezes as pessoas falam que submissão às mulheres, entende que o homem é mandar. Isso não é. A submissão é você deixar o papel do homem, ele assumir o que é dele. E você, mulher, assumir o seu papel como mulher. Né? Então, assim, eu faço a minha parte como mulher. A Letícia olha para mim, eu sou exemplo para ela, eu sou mulher. E os meus filhos, meu esposo, é exemplo para eles. Então, o que eu falo, eu preciso viver. Eu preciso viver daquilo que eu falo. Eu não posso ensinar eles e fazer de outra forma. Então, eu tenho que falar e viver. Porque, que nem fala aqui, palavras, às vezes não são tanto, mas eles estão nos olhando. Amém? Então, você ensinar o seu filho a cozinhar, ensinar o seu filho a passar um pano, não está errado. Isso não é, muitos homens têm isso como um machismo, isso não é machismo. Isso, a gente não vamos estar aqui para a vida toda. Um dia todos nós vamos. Então, eles precisam saber lidar com a vida, saber fazer as coisas. Eles não vão sofrer e nem ficar dependendo das outras pessoas. Eu fui viajar com as minhas irmãs, eles ficaram com o Eduardo em casa. Cada um fez sua tarefa. Tinha dia que o Guilherme ligava para mim: ô mãe, onde que está o produto para lavar o banheiro? Ele não gosta que eu falo dele, não. E eu falava, mas ele fazia. Cada um fez a sua tarefa. Eu fui despreocupada. Agora imagine eu viajar e eles não sabem fazer nada. Eu fico presa. Eu não vou querer ir? Não, eu vou tranquila. Meu marido também faz tudo, irmãos. Cozinha, faz tudo, me ajuda, trabalha muito, mas quando está em casa, me ajuda. Tem o cachorro, cada um tem sua obrigação. Se chegou e tiver o quintal sujo, precisa lavar. Porque quis cachorro, tem que me ajudar. Amém? Então, isso é muito importante para uma família. É um conjunto, nós trabalhamos em conjunto. Amém? Eu coloquei aqui também. Nós, como pais, devemos demonstrar amor pelos filhos de várias maneiras. Suprindo suas necessidades, demonstrando afeto por eles, compreendendo as diferenças entre filhos. Eu tenho 3. Nenhum é igual ao outro. O Henrique, ele é mais extrovertido, muito brincalhão, que chega a ser o extremo. O Henrique é alegria. O Guilherme é muito na dele, muito sossegado. A Letícia é meio termo, né? Então, assim, são diferentes. Eu gerei os 3, mas são diferentes. E nós precisamos compreender, entender. Ninguém é igual a ninguém. Respeitar cada um deles. Amém? E eu sempre falo lá em casa, né? Às vezes o Eduardo, ele pega a gente para conversar e todo mundo senta na mesa. Pode ser com um, mas todo mundo tem que sentar para ouvir. E às vezes tem coisa assim, nós como mãe, às vezes tem um pouco mais de sensibilidade das coisas, né? Aí às vezes eu acho que ele falou um pouquinho muito assim, eu não falo na frente deles, irmãos. Não faça isso. Vocês mulheres, não corrija o seu esposo na frente dos seus filhos. Não é corrigir, às vezes falar algo que ele falou que não foi, né? Depois, quando está eu e ele, eu falo: olha, Edu, eu acho que foi um pouquinho assim, ó, essa pessoa aqui, ele é mais assim, tem que ter um pouco mais de jeito para falar. Porque a gente sabe a diferença, para não ficar chateado, para compreender, né? Então, assim, eu sempre estou falando nessas questões. A Letícia, aconteceu algo com ela na faculdade, e ela ficou assim ficou triste com a situação. E ela chegou em mim para falar. Na hora que ela chegou em mim para falar, eu falei assim: ó, vou chamar seu pai. E aí os meninos vêm também, porque eles participam de tudo. Eles participam de tudo. E aí nós sentamos, ela conversou, né, num algo que aconteceu com ela na faculdade. Ela ficou muito triste e até um momento ela conseguiu falar e depois ela começou a chorar e eu comecei a chorar também, porque eu sou mãe, né? A gente não quer, né? Porque assim, às vezes você dá tanto amor e as pessoas às vezes é tão ingrata com você. E eu ensino isso muito com eles, né? Mesmo assim, com aquela situação, nós falamos, né, para ela assim: filha, pergunta para a pessoa se você fez. De repente a gente faz algo, irmãos, que a gente nem percebe. Se você fez algo, peça perdão para essa pessoa, né? Peça desculpa, né? E aí ela desabafou, ela conversou, nós oramos com ela, porque eu falei para ela assim: sabe, irmãos, os nossos filhos precisam estar bem sentimentalmente.
sabe? Para poder lidar. Se o seu filho estiver mal sentimentalmente, ele não vai conseguir as outras coisas. Então, nós, como os pais, precisamos tratar isso dos nossos filhos. Eles precisam ter essa confiança de chegar em nós, saber, não, o meu suporte são os meus pais. E eu sei que eles vão me orientar. Então, ali nós conversamos com ela, eu orientei ela, eu orei por ela. E eu falei, amanhã você vai, se você sentir no seu coração, você vai conversar. No teu tempo, você vai falar com essa pessoa. Nem precisou, irmãos. A própria pessoa veio falar com ela. Amém? Então, a minha preocupação era o quê? Eu queria que ela ficasse bem. Porque o que eu falei para ela, filha, quem tem que te amar é Deus. E Ele te ama. E nós, como pais e seus irmãos, as outras pessoas, se não quer andar com a gente, não tem problema, mas você vai amar assim mesmo. Mas o mais importante é Deus e nós como pais. O seu suporte está aqui. Então, nós como pais, como mãe, os filhos têm que ver o suporte em nós. Nós somos a base deles, nós somos o suporte deles. Então, nós precisamos sempre estar orientando eles. Amém? Coloquei mais algumas coisas aqui. Os nossos filhos copiam as nossas atitudes. Sempre as nossas atitudes vão falar mais alto do que muitas palavras. Portanto, demonstre amor não somente com palavras, mas com ação. Porque às vezes eu vou falar tanto, mas ele não vai ver que eu não consigo agir com esse amor que eu tanto falo. Amém? Então, demonstre amor também com as suas atitudes. Né? Em Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa palavra aqui, irmão, diz assim, a Bíblia diz que se ensinar os filhos, não é só ensinar o caminho, mas no caminho da verdade, que significa que aquilo que os pais ensinam deve estar de acordo com a conduta que apresenta na vida diária. Não adianta eu ensinar meu filho, ensino o caminho e faço tudo o contrário. Isso tem que estar na minha vida. Eles precisam olhar em mim e falar, não, a minha mãe e meu pai seguem, é isso que eu vou seguir. Então, a gente, como família, tem que ser um suporte, né? De tudo, em todas as questões. É a mesma coisa eu falar assim, tem gente que fala assim para os filhos, né? Às vezes, gente do próprio mundo. Não fuma. E fuma? Como assim? Que exemplo que eu sou? Bebe, não bebe, mas bebe. Na frente. A cabeça das crianças deles vai ficar de que forma? Meus pais falam isso e faz ao contrário? Não, em todas as questões, irmãos. Tudo que nós falamos, nós temos que viver aquilo que falamos. Nós não podemos falar e viver outras coisas. Amém? Eu vou contar um testemunho rápido aqui, senão não vou tomar muito tempo dele, do que Deus fez na vida da Letícia. Eu estou aqui vai fazer 3 anos que eu estou congregando aqui. Muito tempo atrás, a Letícia, desde pequena, ela sempre quis ser médica. Só que, assim, criança, né, a gente falava, vai mudar, né? A gente nunca incentivou ela, nunca falou, não, você vai ser, nunca. E, assim, eu percebia que todas as brincadeiras dela, de, assim, brincar em jogo de computador, ela só fazia joguinho de cirurgia. Falava, nossa, né? Só brincar, só com esse tipo de joguinho. Mas até então, né? A gente vai mudar, porque a gente fala, a criança tem muitos sonhos, né? Então vão mudar. Mas não mudou. E quando foi chegando um certo tempo, ela começou a estudar e ela falando pra gente, né? Primeiro ela queria tocar teclado. Ela ia no carro e escutava alguma música, ela ficava assim, ó, no carro, tocando nada, né? Mas no mundo espiritual já estava, né? Com 6 anos, a Letícia começou a tocar teclado. E está tocando até hoje. Amém? E aí, quando eu percebi que ela começou, né? Falou que ia ser isso, eu falei, meu Deus. Aí eu já pensei, é caro, né? A gente já pensa, é muito caro. Como eu vou pagar essa faculdade? E eu nem estava aqui ainda, irmãos. Eu não congregava aqui. Mas aí eu comecei a falar para o Senhor. Senhor, é isso que ela quer, é isso que ela vai ser. E eu comecei a orar, né? Não tinha muito entendimento do que eu tenho hoje aqui, né? Mas eu comecei a orar. Aí a Letícia fez o ginásio, daí ela entrou na ETEC. Quando ela entrou na ETEC, a parte do laboratório tinha que pôr um avental, o jaleco.
E tinha vários lá, e até falaram assim, pode pegar esses aqui mesmo. Na hora o Espírito Santo falou dentro de mim, você vai comprar esse jaleco para ela. Eu fui no lugar, comprei o jaleco para ela, e lá quando eu estava comprando, o Espírito Santo falou, você vai mandar bordar o nome dela. Não precisa disso, irmãos, para laboratório. E eu falei, moça, eu quero que você borde o nome dela aqui. E eu queria colocar doutora, mas eu falei, não posso, né? Eu falei, borda o nome dela, Letícia. E ela bordou. E ali eu já fui criando. Todo o tempo eu já fui profetizando sobre a vida da Letícia. Você vai ser uma médica, Letícia. Independente, eu sei que vai acontecer. De que forma? Eu não sei, mas vai acontecer. Irmãos, dia do médico eu dava parabéns para ela. Doutora Letícia, parabéns. Então eu fui gerando sobre a vida dela. Até que chegou o dia. Amém? E a Letícia, nesses últimos tempos, não foi fácil. Não foi fácil chegar. Ela prestou várias provas. E aí, Deus sempre falava que Ele estava abrindo caminho. Eu pensava, de que forma? Meu Deus. Eu falei, mas se Deus está falando, Ele vai abrir. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dEle vai se cumprir. E aí, eu comecei a falar, né? Tinha dias que a Letícia estava triste. Eu falava, Letícia, levanta sua cabeça. Você é uma doutora. E muitas das vezes, irmãos, eu estava lá em casa e falava, Satanás, é dela. Ela é uma doutora. Aqui você não tem lugar. Porque eu sou assim, viu, irmãos? Às vezes eu estou lá, eu grito, eu largo tudo e já falo para ele e ele tem que sair. Eu sou assim, é o meu jeito. Os meninos falam que às vezes eu sou doida. Mas eu sou assim, porque o Senhor me deu autoridade. E o Espírito que habita dentro de mim faz fluir para fora. Amém? Então, e ele tem que sair. E várias vezes eu falava, você não tem poder. É dela porque o Senhor já morreu por ela. E ela é uma doutora. Sempre falando, irmãos. E assim, Deus abriu o caminho. A faculdade Unip começou medicina esse ano. É o primeiro ano, o ano anterior, né? O ano passado. Só faz 2 anos que tem medicina na Unip. Então, o Senhor abriu o caminho. O Senhor foi abrindo caminhos. A Letícia foi prestar uma prova na Unip. Na verdade, Deus abriu os caminhos porque o Eduardo conseguiu um emprego de bombeiro lá dentro. Todos os bombeiros têm direito à bolsa. O Senhor abriu, Deus usou a vida dele para entrar lá, para abrir caminhos para a Letícia. Amém? Só que ela teria que fazer uma prova. E ela fez essa prova. E ela teria que passar. Não era só porque ele trabalhava lá que ela conseguiria. E assim, e todas as provas que ela ia fazer, eu sempre orando por ela, né? E eu falei, você vai passar, Letícia. Ela teve crise de ansiedade, irmãos. Ela teve muitas coisas. Mas eu sempre falava, levante sua cabeça. É seu. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O que é seu, né? E ela fez a prova. No primeiro momento, ela passou no interior, né? Mas aí teria que ser aqui em São Paulo. Mas a moça falou, não se preocupe que ela vai ser chamada aqui. Passou acho que uma semana, aí mandaram a mensagem. Irmãos, pensa você receber uma mensagem assim. Letícia Ponciano Santo, aprovada em medicina. Irmãos, eu não sabia se eu gritava, se eu corria, se eu dava glória a Deus, se eu chorava, se eu abraçava a Letícia. Mas no momento o Senhor falou assim em meu coração, chegou, irmãos, não desista daquilo que vocês têm para a vida dos seus filhos. Não abra mão, ore, faça até acontecer. O diabo ele vai lutar de qualquer forma para que vocês desistam. Vai falar, é caro, é difícil. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E eu sei que o Senhor está abrindo caminhos. Eu falo da Letícia porque a Letícia é mais velha, então ela está se caminhando agora. E com os meninos também não vai ser diferente. O Guilherme já sabe o que ele quer. E eu já estou gerando na vida dele. E ele vai chegar onde ele quer. O Henrique vai chegar onde ele quer. Porque nós, como mães, temos essa autoridade. Nós lançamos palavras, nós profetizamos sobre a vida deles. Amém? Então, oriente seus filhos, ore com eles. Eles precisam ter a confiança de poder saber que vai chegar em vocês e vai ter confiança de falar e vocês vão ter como orientar eles. Não deixe seus filhos ficar alheia e o mundo perdido. Eu vejo tantos jovens com depressão, mas porque às vezes não conseguem falar com seus pais.
por que não consegue? Porque não tem liberdade. Precisa dar essa liberdade para os pais. Vocês precisam dar confiança, passar confiança para eles, né? E assim, os meus filhos, eles são obedientes. A Letícia, ela vai fazer 20 anos. Ela não faz nada sem pedir para mim se ela pode. Tudo que ela vai fazer, ela pergunta: mãe, eu posso? Ela não fala assim para mim: eu vou. Mãe, eu posso? Se eu falar para ela: irmãos, não vai, ela não vai. Se eu falar assim: ali não é um lugar para você, ela não vai. Então, assim, por quê? Porque nós geramos isso neles. Nós passamos confianças para ele, sabe? Essa união, nós precisamos ter essa união. Eles precisam ter essa confiança em nós. E nunca abra mão dos seus filhos, do sonho deles. Eu já tenho orado para as esposas dos meninos, para o da Letícia. Eu sei que vai chegar. Eu sei. Nós como pai, ele como pai e como mãe, nós queremos melhor para os nossos filhos. Nós queremos, eu sei que o Senhor vai preparar um homem de Deus para a vida da Letícia, que vai cuidar dela. E para os meus filhos não vai ser diferente. Eu falo para eles: eu quero uma mulher de Deus, mulher de fogo. Eu falo para eles: vocês precisam ter uma mulher de fogo, que ora, que intercede, que ajude vocês. E com a Letícia não é diferente. Eles dão risada de mim, irmãos, porque eles falam que eu sou doida. E às vezes eu estou lá em casa e falo: Satanás, ó, você está querendo aí, pode sair. Pode sair. Às vezes, quando eu vejo que eles estão meio tristes, eu já vou lá. O que foi que vocês têm? Vamos orar agora. Eu já começo a orar, sabe? Eu sei que Deus está criando. Às vezes, eles nem precisam falar nada para mim, mas eu já chego. Eles falam: mãe, o que é isso? Eu falo: o que é isso? Porque eu sei como ele é. Eles ficam aí fora. A gente não fica com eles 24 horas. Mas ele está aí para poder. Mas nós como mães, nós temos que orientar os nossos filhos, guardar, ensinar. Falar não, gente. Falar não é um ensinamento. Eles precisam saber que existe um não. Tem crianças, adolescentes que não sabem que é não. Falar um não fica desesperado. Precisa ouvir não. Precisa. E vocês, filhos que estão aqui, vocês precisam ajudar os seus pais também, né? Orar com eles, ouvir os mandamentos, obedecer. Obedecer. Quando nós obedecemos, tudo flui na nossa vida. Tudo acontece. A obediência é muito importante. Se nós obedecemos nossos pais, nós estamos obedecendo a Deus, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês, irmãos. De nós termos referência para os nossos filhos, né? Deus é muito bom. Deus, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Eu tenho muitas experiências do que Deus fez na minha vida. Um dia, se eu tiver uma oportunidade, eu vou falar. Mas Deus é bom. Deus, Ele é maravilhoso. Eu amo esse Senhor que eu sirvo. Então, nós como mulheres, continuamos sendo sábias. Nós somos ajudadoras dos nossos esposos. Nós temos que andar do lado dele. Às vezes, todo relacionamento tem algumas coisinhas. E nós como mulheres, às vezes se não dá para falar naquela hora, fique quietinha. Fecha a boca. Espere um pouquinho. Um momento Deus vai, né, agir. Nós passamos um tempo, né, uma situação que o Eduardo ele ficou meio abalado assim no que a gente passamos. E ele falou assim para mim: eu não estou bem, eu preciso do meu tempo. Eu falei: amém. E eu cheguei nos meninos, eu falei para ele: olha, seu pai não está bem, Deus precisa tratar com ele entender, porque eu já tinha entendido a questão, né? Mas ele não tinha, ele não é igual a mim. Não é porque nós somos um que ele, às vezes Deus fala comigo, depois eu falo com ele, ou com ele, depois comigo. Então, eu falei para os meninos: o pai de vocês não está bem, fique quietinho, não fique falando muito, sabe? Aí tinha às vezes, irmãos, que eu vou falar. Aí o Senhor falou: não. Aí eu ficava quieta. Falava: não vou falar não. Mas o próprio Deus tratou com ele. Amém? Então, nessa situação, nós precisamos também orientar os nossos filhos, né? Falar: ó, está acontecendo isso, vamos entender, vamos respeitar o tempo, né? Porque cada um tem um jeito, nós precisamos respeitar o jeito do outro. Amém? Então é isso que eu tenho para passar para vocês sobre filhos. Não desista do sonho de vocês. Continue orando pela vida dos seus filhos, pelo sonho deles. E eu sei que Deus tem o melhor. Ele faz além do que pensamos. Amém? Agora eu vou passar para ele. Amém. Obrigado, irmã. Irmão, então, é assim, como eu
falei. Então, alguma das coisas que eu tinha para falar, ela falou, e de fato é isso mesmo. Eu queria ler Salmo 127, a partir do verso 3, até para a gente poder encerrar, que o nosso tempo já está acabando. Só para colocar pontuar mais algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração a respeito de filhos. Amém? Então, lá no Salmo 127, verso 3, diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Amém? Então, amados, o que a gente precisa ter em mente? Os filhos, eles são a herança que o Senhor colocou nas nossas vidas. Então, nós temos a incumbência de poder instruí-lo na palavra, sabe? Os nossos filhos pertencem ao Senhor, e nós temos como tal a responsabilidade de bem conduzi-lo a respeito da palavra. É justamente isso aí, instruí-lo. Quando a palavra fala lá, ela citou, ensina a criança no caminho. É isso, é nosso papel que nós temos como pais e mães, de instruir os nossos filhos. E nós temos, às vezes, por vezes, assim, aquele zelo tal, né, que a gente quer controlar tudo, né? E não tem nada de errado nisso. Mas assim, como nós falamos, tem que ter um limite para tudo, né? Tem que ter um equilíbrio para tudo nisso. Então, o que nós temos que ter em mente? Os nossos filhos são a herança do Senhor sobre as nossas vidas. E ele fala lá ainda em Salmos, no verso 4 em diante: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Já no verso 5 fala assim: feliz o homem que enche deles sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E eu queria me deter um pouquinho só rapidamente aqui no verso 4, que diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, quando fala a respeito de flechas são os nossos filhos, não é isso? Nós como pais, e isso é natural, muitas das vezes a gente quer proporcionar aos nossos filhos aquilo que nós não vivenciamos no passado, né? Talvez por condições no passado, talvez um pouquinho mais limitado, e talvez hoje, graças a Deus por isso, uma condição um pouco melhor, e você quer dar para os seus filhos, né, fazer com que ele desfrute daquilo que você não desfrutou no passado, né? E às vezes eu fico pensando como seria bom se a gente vivesse aquela época do passado, não é isso? Que a gente ficava na rua, corria, jogava bola, entrava para dentro de casa com o dedão rompido lá, aberto, sangrando, né? E a mãe gritando: vai vir comer, não sei o que. Hoje não, hoje é tudo preso dentro de casa, né? E a gente se preocupa com isso, e temos que nos preocupar realmente, né? Porque com o aumento da violência, mas nós queremos o melhor para os nossos filhos. Então, quando a minha esposa falou aqui que a minha filha, ela desde criança já tinha um sonho de ser médica, nós em momento algum influenciamos ou conduzimos ela por um caminho ou por outro, mas quando de fato nós percebemos que era aquilo que ela queria, nós começamos, eu falei: opa, então já acendeu um alerta. É caro, mas assim, para o nosso Deus nada é impossível. Então começamos a unir a nossa fé à fé dela, oramos nesse sentido, e por muitas das vezes, né, uma das opções, é concorrida a faculdade pública aqui em São Paulo, faculdade particular é muito caro, aí tinha opção, fazer na Argentina, na Colômbia, sabe, essas faculdades que tem, a mais indicada aí no caso era a Argentina, mas de fato, irmãos, no meu coração não aceitava. Eu não queria aquilo no meu coração, porque eu cria num Deus que poderia fazer com que ela estudasse aqui no Brasil. Eu não sabia de que forma, como ia ser feito, mas nós começamos a crer nesse sentido, né? Que Deus ia fazer algo para que ela aqui estivesse. Então, nós como pais, nós temos que realmente fazer isso. Então, já voltando para o tema aqui, que fala, criando os filhos para Deus e preparando-os para a vida. Então, a preparar para a vida é justamente isso. Nós, como pais, nós preparamos nossos filhos para lançar. Quando fala aqui do guerreiro que lança sua flecha, o guerreiro ele não lançava a flecha dele ao léu, sem um objetivo, sem um alvo. Existia um alvo específico,
né? Então ele tinha que acertar um alvo. Então nas batalhas antigas, quando o combate era próximo, ele se valia da espada, mas quando o combate era distante, ele se valia da flecha, e para tal, ele visava um alvo e lançava essa flecha. E assim são os nossos filhos. Então a gente almeja o melhor para eles, e é natural isso, e é bom que isso aconteça, né? Então, a partir do momento que ela colocou assim: pai, eu quero prestar esse curso, eu como pai, eu fui dar o suporte para ela em quê? Em estudos, né? Em dar a melhor condições, preparar e fazer com que, como ela mesma falou, para que o Senhor usasse a minha vida para abençoá-la. Amém? Então, é isso que nós temos que fazer. A gente não pode se prender assim, tentar prender de uma forma e falar assim: não, o meu filho vai ficar só nisso. Não, nós temos que de fato prepará-los eles para a vida, nesse sentido, né? Nesse sentido que almejar um alvo específico. E quando a gente fala em flechas, não sei se vocês já viram, né? Na flecha nós temos a ponta onde acerta o alvo, e nós temos as penas atrás, e justamente são essas penas que dão a direção para o alvo. Então o guerreiro, quando ele precisa ter uma mira boa, ele vai preparar essas flechas. Então, preparar as penas, vai preparar a madeira. Então, é isso que nós fazemos com os nossos filhos. Nós preparamos ele para que ele alcance o alvo desejado, né? Aquilo que eles têm almejado em seus corações, nós como pais, nós vamos dar o suporte para eles. Vamos ajudá-los a alcançar, a ter esse objetivo. O Guilherme, ele já tem compartilhado com a gente aquilo que ele quer fazer, né? Então, assim como nós não influenciamos na Letícia, eu não vou influenciar no Guilherme. É isso que você quer? Ok. Então, passou a fase da Letícia, entra a fase do Guilherme. Quando passar a fase do Guilherme, vai entrar a fase do Henrique. Então, assim, por mais que eu tenha 3 filhos, o meu amor, ele é igual para todos. Sabemos que cada um deles tem a sua particularidade, mas o meu amor é igual para todos. Então, eu não tenho, eu prefiro mais um do que o outro. Não. Assim como Deus nos ensina. Então, sabe, o primordial que nós temos é que a gente pode desfrutar daquilo que o sentimento de Deus realmente, né? O amor para com o filho. Que a gente não tem acepção de nenhum deles. A gente não tem, eu gosto mais dela, eu gosto menos dele. Não, nós temos um amor igual. E esses dias em casa lá, até teve um comentário: a gente sabe agora quem que é o pupilo da família. Não, não é. Porque assim, por ser mulher, a gente trata de uma forma. E homem, né? Homem é mais bicho bruto, né? Então a gente trata ali, não, e aí, não sei o que e tal, né? Mas a menina não, a menina é mais delicada. E é assim que a gente, e eles me conhecem, eles sabem, né? Eles sabem que o quanto eu me movo no sentido de poder dar para eles aquilo que eles precisam, né? Não é paparicar, mas em momento algum eu vou me abster, eu vou fazer corpo mole para poder abençoar a vida deles. Então, de fato, nós temos que preparar os nossos filhos. Então, nunca abram mão disso, né? De vocês ensiná-los, instruí-los na palavra, e sabendo que eles vão ser lançados para a vida, mas no sentido de alcançar aquilo que o Senhor tem proposto para a vida deles. Amém? Se a gente for levar em consideração a palavra do Senhor que fala lá sobre a parábola do semeador, lá a gente vê o referencial da palavra do Senhor sendo pregada, né? Então fala que uma caiu em terra boa, outra caiu em meio pedregulho, outra caiu em espinhos. Ali a gente vê um contexto onde existe a ação do homem para fazer aquilo, né? Da gente pregar a palavra para que a pessoa seja alcançada. Mas se a gente for olhar uma outra palavra que Jesus falou, que é a respeito da semente que germina, né? Alguns títulos falam que germinam secretamente. A gente já vê o mover de Deus naquele sentido. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você não perceba, tudo isso que nós falamos aqui, união entre família, o homem se posicionando como cabeça do seu lar,
porque os seus filhos, ele vai ter você como referência, né? Assim como a menina tem a referência da mulher em casa. Então, tudo isso que nós falamos a respeito de família, como educar os nossos filhos, podem subir, como educar os nossos filhos, tudo isso já está sendo construído no meio deles. E no momento oportuno, o Senhor vai fazer aflorar, porque isso é o papel do Senhor. No momento certo, é como diz lá em 1 Coríntios 3,6, Apolo plantou, Saulo plantou, Apolo regou e Deus fez crescer. Então é isso, a palavra do Senhor é essa. Então a gente ensina eles nesse momento, a gente está instruindo, e no momento oportuno, tudo isso que nós ensinamos para ele vai fazer com que brote no momento certo. No momento oportuno, o Senhor vai fazer com que isso seja colhido na vida deles. Vocês não podem nem estar percebendo nesse momento. Que nem eu tenho o Guilherme, ele é bem tímido, mas a gente já sabe que ele já leva a palavra do Senhor para os amigos dele. Na escola, em alguns momentos, ele já está levando o evangelho para os seus amigos. Por mais que você não veja, para você que ainda acha assim, mas não está acontecendo nada, não precisa nem vocês verem, porque isso está sendo construído na vida dos seus filhos. Então, assim, aquilo que nós tínhamos no nosso coração, eu tinha algo mais aqui, mas como eu falei, ela já falou e eu não vou ser repetitivo aqui. Então, que vocês possam receber, deixa que essas palavras fluam no coração de vocês. A gente sabe que família é o bem mais precioso que nós podemos ter, é o bem mais precioso. Então, zele por eles, não deixe que ninguém roube, sabe, isso de vocês. Não deixe que ninguém tome o seu papel de pai, de mãe, porque Deus incumbiu isso a vocês. A herança, os seus filhos são herança nas suas vidas. Então esse papel de instruir, de bem conduzir, é de vocês. Então às vezes aqui a gente compartilha de uma experiência de 21 anos, né? Onde o Senhor nos ensinou, nos deu sabedoria para bem conduzir, sabe? Passamos por momentos difíceis, aprendemos com situações, mas é o Senhor quem vem nos dando força todo dia para poder continuar caminhando. Amém, amados? Eu queria só falar algo aqui, irmãos, que eu esqueci de falar, né? Eu queria falar aqui com as mulheres, que nós temos os nossos papéis. Não toma o papel do seu esposo. O que é dele, o que é seu, é seu. Às vezes por situações assim que não está vendo, não toma algumas atitudes, né? Mas não ore só. O que você tem que fazer é você que vai fazer. O que é dele, é dele. Então, quando você vê que não tem, né? Porque às vezes tem mulheres que às vezes quer fazer o papel do homem, tira ele do foco. Não. O que é seu e o que é dele é dele. Se você não está vendo da forma que você quer essa situação, ore. Agora não toma a rédea dele, é dele. O homem, ele faz o papel de cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. E você está para auxiliar. Não queira tomar o papel dele, porque o Senhor nos instrui para que nós venhamos auxiliar. E quando a gente vê que não está dando assim, né, está fora um pouco, ora, porque o Senhor vai fazer. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou orar para a gente encerrar, amém? Pai, obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu creio que o Senhor tem falado aos nossos corações e são os ensinamentos que nós temos aprendido, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar aqui neste momento, compartilhando daquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. E que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aqui nesta manhã. Pai, nós amamos a Tua palavra. Eu amo a Tua palavra, eu amo a Ti, Senhor. O Senhor tem me ensinado tantas coisas, o Senhor tem feito tantas coisas nas nossas vidas, Pai. E eu sei que na vida dos meus irmãos não vai ser diferente, Pai. Eu sei que há um tempo novo, Pai, para a vida deles. Eu sei que tudo aquilo que o Senhor gerou no coração deles, Pai, vão brotar com excelência, Pai. Aonde os seus filhos colocaram a planta dos pés deles, Pai, algo vai acontecer, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, Pai. Muito obrigado por esta